Olá pessoal, saudações a todos. A nossa videoaula de hoje destina-se a resolver o problema de programação linear por meio da aplicação do software do Excel. Para tanto, vamos criar aqui um cenário. Vamos estudar por meio desse cenário, onde um agricultor ele tem por objetivo a maximização dos lucros, tendo como as variáveis de decisão do seu negócio bois para carne e ovelhas para a produção de lã. E, para tanto, ele tem essas condições, essas restrições para a produção de lã e de carne. Muito bem. Inicialmente, nós temos que fazer um rascunho. Esse rascunho é uma planilha composta de colunas e de linhas, e nesse rascunho nós vamos nomear as nossas colunas com as nossas variáveis de decisão. Se o agricultor ele objetiva maximizar os seus lucros totais, e os lucros totais decorrem da carne que ele vai obter da criação de boi e da lã que ele vai obter da criação de ovelhas, então o número de boi e de ovelhas para ele são as duas variáveis de decisão. Além dessas duas colunas, vamos acrescentar uma coluna de sinal e uma coluna de constante, porque nós temos que colocar o nosso rascunho já dentro de um padrão previsto daquele nosso modelo matemático. Muito bem. Agora, vamos definir o número de linhas. Para que ele possa produzir bois e ovelhas, ele tem dois tipos de restrições. A primeira restrição se refere à área de ocupação dos bois e das ovelhas, em hectares. E a segunda restrição que ele tem são as horas expendidas de trabalho por dia em relação ao boi e em relação às ovelhas. Então, dadas essas condições, podemos então definir as nossas duas linhas das restrições e mais uma linha aqui da nossa função objetiva, porque ele deseja maximizar os seus lucros. E sabemos que a função de maximização é dada por uma linha. Portanto, agora nós temos condições de preencher as nossas células com os parâmetros numéricos respectivos. Lendo o problema, então, a gente verifica que a lucratividade do boi é de 8.000, a lucratividade de ovelha é de 21.000. Com relação ao boi, ele pega 11 hectares e 1 hora de trabalho por dia. Já a ovelha necessita de 60 hectares e 2 horas de trabalho por dia. Muito bem. O próximo passo será definir desses nossos recursos qual é o parâmetro numérico que me delimita, limita esses recursos. Sabemos que na vida real nada é ilimitado. Portanto, então, em termos de hectares, ele tem um total de 500 hectares e trabalho diário 24 horas por dia. O sinal aqui vai ser de menor ou igual, exatamente tendo em vista essa limitação em termos de tempo. Essas duas células aqui referente à linha da função objetiva, elas não serão preenchidas, tendo em vista que nosso modelo matemático ele não consta de nenhum sinal seguido de uma constante. Portanto, agora podemos preparar a nossa planilha conforme o modelo matemático para que a gente possa introduzir os dados no software. Para tanto, então, vamos colocar aqui a nossa função de maximização, que é igual a 8.000 boi mais 20.000 ovelha, referente aos coeficientes de lucratividade de boi e ovelha. Isto vai estar sujeito às duas seções, em termos de área e hora de trabalho. Então, 11 boi mais 60 ovelha
Isso vai ser menor ou igual a 500. Depois, a segunda restrição, um boi, mais 2 ovelhas, menor ou igual a 24 horas. Tudo bem, colocamos as nossas restrições. O que nos resta agora é colocar a restrição não natividade. Boi e ovelha tem que ser maior ou igual a 0. Não podemos criar menos 2 bois, nem criar menos 10 ovelhas para obtermos carnes e lãs, respectivamente. Portanto, aqui nós temos então a nosso modelo matemático, onde podemos introduzir esses parâmetros no Solver. Antes, porém, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher uma célula qualquer para que o Z seja gravado. Então, vamos escolher aqui nessa célula e vamos pintar de amarelinho. Essa célula vai receber o valor de Z, essa outra célula vai receber o valor de número de bois e o número de ovelhas, respectivamente. Vamos sempre sinalizar essas duas células para que a gente não perca a referência das mesmas. Muito bem, e também nós temos que preparar essas equações, ou inequações. Nós fazemos que são duas linhas, onde no primeiro membro nós temos essa expressão, depois nós temos uma coluna de sinal aqui e constantes. Então aqui nós vamos colocar o primeiro membro aqui, que é referência, isso que eu vou chamar de referência de células, uma coluna de sinal e aqui uma coluna de restrições. Isso aqui vai ter duas linhas, duas restrições, uma referente a hectares e outra referente ao tempo de trabalho em dias. Portanto, aqui nós vamos colocar fórmulas no primeiro membro da minha equação e na célula de Z. Portanto, agora então, vamos colocar a fórmula de Z. O Z vai ser o nosso 800, que é multiplicado por boi, mais 21.000, que é multiplicado pelo número de ovelhas. Está aqui. Então, voltando aqui, podemos verificar que essas células se referem exatamente às células onde os valores de boi e de ovelha serão gravados, valores esses encontrados pelo Solver. E as constantes, no nosso caso aqui, I7, L7, 8.000 e 21.000, respectivamente. Nessas duas células não tem fórmula nenhuma, porque são variáveis cujos valores serão encontrados pelo Solver. Mas temos que colocar as nossas fórmulas aqui no primeiro membro dessa equação, que é igual a 11, que vai multiplicar o número de bois, mais 60, que multiplica o número de ovelhas. Isso aqui tem que ser menor ou igual a 500. Então, nós temos aqui a referência das células que contém os parâmetros numéricos que serão utilizados pelo Solver. Vamos repetir a mesma operação para a segunda restrição. 1 vezes número de bois, mais 2 vezes número de ovelhas. Também essa restrição é de sinal menor ou igual. E aqui vamos colocar então o parâmetro numérico 24. Pronto. Temos a nossa planilha, então, preparada para o cálculo do Solver. Para tanto, o que nós precisamos fazer?
Vamos aqui em ferramentas, procuramos aqui o submenu solder, ele vai nos abrir uma janelinha dos parâmetros solder. Existem alguns campos que são obrigatórios a serem preenchidos. O primeiro campo obrigatório é o campo relativo à função objetiva. Nesse caso, sempre vamos colocar aqui a célula que faz referência ao Z. Muito bem. Depois nós temos que selecionar que tipo de função. No nosso caso, maximização. E aqui nós vamos colocar as células referentes às variáveis, que são boi e ovelha. Ok. O próximo campo a ser preenchido vai ser o campo das restrições. Para isso, eu vou clicar em adicionar as restrições. Vai ser aberta uma janelinha de adição das restrições e aqui eu tenho referência de células, que é exatamente essa nossa primeira célula, um sinal de, no caso aqui, menor ou igual, e aqui a constante. Eu vou adicionar a primeira e fazer a mesma coisa com a segunda. Pronto. Como não tem mais restrições, eu dou um OK e as restrições estão nos seus devidos lugares. Preocupação constante, marcar o botão para ele considerar valores não negativos, porque o solver ele computa também valores negativos desde que nós escolhemos uma opção que não seja a simplex, LP, Linear Program. Pode ser o gradiente não linear ou então evolucionário. No nosso caso, sempre simplex LP, Linear Program Simplex. Muito bem. As outras opções podemos deixar por default e aí simplesmente vamos clicar em resolver. Muito bem. O solver está computando e aí, se ele encontrar a região viável convexa, ele vai disponibilizar os 3 relatórios de resposta, sensibilidade e limites. Se ele não encontrar a região viável convexa, ele vai encontrar um valor, porém não nos disponibilizará os 3 relatórios para impressão. Selecionamos os 3 relatórios, clicamos em OK e automaticamente então os relatórios eles serão criados em planilhas separadas. Ok? Muito bem. Para isso então agora a gente vai verificar na planilha de sensibilidade e vamos verificar aqui, ele estava computando, apareceu agora planilha de resposta. Vamos clicar aqui no relatório de sensibilidade, podemos ver então o relatório gerado, ele consta das variáveis de decisão e das nossas restrições. Aqui nós temos relatório de limites, aqui nós temos o nosso relatório de respostas. Portanto, então, nós temos aqui o nosso resultado dado pelo solver. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos praticar. Um bom estudo para todos. Obrigado. Até a próxima.